Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Conexão Popular desse segundo semestre de 2015. Prazer tê-lo sempre aqui no Canal 4 da TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. No assunto de hoje, vamos abordar a adoção no Brasil, os avanços ou a falta de avanços. Também o que se discute muito no país hoje. Você é favorável ou contrário à redução da maioridade penal? E para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber no nosso estúdio o Dr. Manuel Sérgio Monteiro, que é promotor da Vara da Infância e da Juventude. Doutor, satisfação em recebê-lo aqui no estúdio da TV Câmara. Igualmente, é um prazer estar aqui. Também conosco o Luiz Carlos Batista, assessor de comunicação, assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté. Doutor, começo fazendo a seguinte pergunta. Como na introdução, existem avanços com relação à adoção no país nos últimos anos? Sim. E quais são, se houver? Existe sim. Hoje há uma informatização nacional dos cadastros de pessoas interessadas em adotar e também das crianças disponíveis para adoção. Isso já é um avanço por si só, ou seja, essa troca de informações num país de dimensões continentais como o nosso facilita a adoção entre estados, entre pessoas que estavam distantes geograficamente, mas agora estão próximos pela questão da rede de computadores e tal. Então, isso já é um avanço. Há algo que precisa ser ainda trabalhado, que é a questão da adoção de crianças um pouco maiores, né? Já ali na casa dos 8, 10, 12 anos, ainda há um entrave, há uma questão cultural na família brasileira que dificulta esse tipo de adoção. Mas os processos têm caminhado de maneira mais célere, mais rápida, isso também é um avanço. Esse é o Cadastro Nacional de Adoção? Sim, o Cadastro Nacional de Adoção é esse cadastro de pessoas interessadas em adotar, que se cruza, na verdade, com um cadastro de crianças disponíveis para adoção. São dois cadastros distintos e aí se tenta cruzar as informações. Você é interessado numa criança até 2 anos, é branca, que não seja portadora de qualquer doença, então vai se buscar no cadastro de crianças disponíveis essa criança, se existe essa criança disponível para adoção. E com isso se acelera, né, o encaixe das crianças na família. E ainda existe essa triagem por parte dos adotantes, né? Sim, é um direito dos adotantes traçar o perfil da criança que eles desejam, né? Então muitos colocam... A maioria, aliás, coloca... O perfil mais desejado. O perfil mais desejado, crianças até 2 anos, branca, sem qualquer tipo de doença, com pais preferencialmente que não estivessem envolvidos em drogadição, ou seja, estabelecem ali os seus critérios, são critérios evidentemente positivos na maioria das vezes, né? As pessoas sonham com aquilo que desejam, né, efetivamente. Então, não se recrimina por isso, é um direito, mas isso é um entrave, porque... não é toda hora que surge a criança desejada. Pelo contrário, o que mais surge são crianças que não se encaixam no perfil. É um bem mais unilateral, essa na minha maneira de ver, Exatamente. Né? Eu acho que a gente vê na adoção internacional, que é outro cadastro, outros requisitos, aí já é mais frequente o desejo por crianças mais velhas, grupo de irmãos, que também é um entrave. Então, às vezes, você tem grupos de irmãos que não são adotados porque... a família brasileira não quer, é mais trabalhoso. Se reconhece também a dificuldade em adotar um grupo de irmãos. Mas lá fora, isso é visto com mais tranquilidade, eu acho. Então, essas adoções acabam sendo encaminhadas para o cadastro internacional, quando elas ocorrem. Luiz Carlos Batista. Doutor Manuel, antes de fazer a minha pergunta propriamente dita, queria que o senhor explicasse para o telespectador quais são as suas atribuições como promotor da infância e da juventude. O Ministério Público, na área da infância, ele atua em duas frentes. Na área que nós denominamos de infratores ou de adolescentes em conflito com a lei, ou seja, aqueles adolescentes que praticam ato infracional, praticam o crime, né? E também na área de carentes, que nós denominamos, ou seja, crianças que estão em situação de risco ou adolescentes que estão em situação de risco, seja por obra da família, por sua conduta própria ou por uma omissão do Estado, e precisam de algum tipo de medida de proteção. Então, essas são as duas frentes que a promotoria atua, provocando o Poder Judiciário, seja em relação àquele adolescente que praticou ato infracional, seja em relação àquela criança que precisa de alguma medida protetiva. Então, nós fazemos a provocação do Judiciário para tentar resolver ou minimizar os efeitos danosos de alguma coisa que está acontecendo para a criança e para o adolescente. Doutor, antes de vir para essa entrevista, eu pesquisei o site do Senado. Infelizmente, na matéria não tem data. Então, não sei se é atualizado ou não o número disponível lá no site do Senado.
que existiriam 5 mil crianças disponíveis para serem adotadas e 30 mil famílias dispostas a adotar. Quer dizer, o senhor, no início da sua fala, o senhor falou que existe um avanço na questão de adoção. Por que é esse disparate de cada 6 famílias tem uma criança e não se consegue, e há uma dificuldade? É só a lei que dificulta, ou a exigência de perfil das famílias? Eu acho que a exigência de perfil é o maior entrave. Então, você olha, às vezes, se você for filtrar esse cadastro, primeiro a gente tem que atentar para a qualidade da informação. Nem sempre aquilo que está lá é o que realmente existe. Há um erro na colocação, às vezes, e a gente já viu isso, o cidadão que vai cadastrar, isso no Brasil inteiro, ele comete um equívoco, põe que está disponível, quando na verdade ainda não está. Esse é um dado. O outro dado é a questão da exigência. As famílias colocam exigências que, como eu disse no começo, as crianças não há disponibilidade daquelas crianças desejadas. Então, você tem lá 5 mil, vamos dizer, disponíveis, dessas 5 mil, 4 mil estão acima dos 12 anos. Doutor, só como subsídio à pergunta do Luiz Carlos, segundo o levantamento aqui da produção, até são mais de 6 mil, Luiz. Então, falei assim, a data do Senado, a matéria do Senado está desatualizada. Mas a maioria não se encaixa no perfil desejado pelas mais de 33 mil famílias, pessoas, enfim. É isso mesmo. Daqueles que se candidatam como adotantes. É um número muito expressivo de segregação do que se espera numa adoção. Exatamente. As pessoas vão com subjetivismo. Eles querem aquilo que eles realmente... Bom, eu não consigo ter uma criança biologicamente, por N motivos, mas eu quero aquilo mais próximo do que eu teria, né? Então, eu quero uma criança de olhos azuis, eu quero uma criança assim, assado, quando na verdade você nem sabe se ia ter uma criança daquele jeito, né? Você está querendo um troféu, você não está querendo uma criança, né? Então, o que precisa também é trabalhar a família brasileira para que ela abra um pouco a mente nessa questão da adoção, né? É difícil, quem é pai, quem é mãe sabe, a criança vai crescendo, a educação hoje em dia é muito difícil, né? O trabalho com a criança, com o adolescente, dentro de casa é muito difícil, mas eu acho que o que se precisa ser trabalhado com a família é criar essa capacidade de adotar crianças mais velhas e fora daquele perfil desejado, né? O que diz a lei sobre a adoção de crianças por casal homossexual? O senhor, pessoalmente, é favorável? Eu sou favorável. Eu não vejo obstáculo nenhum. A lei, na verdade, ela não faz objeção, né? E os tribunais têm entendido que é perfeitamente viável e possível. Isso já ocorre frequentemente, né? O que se procura sempre no processo de adoção, e o processo de adoção ele sempre exige uma avaliação psicossocial, ou seja, uma avaliação por um psicólogo, por um assistente social, é avaliar, primeiro, se o ambiente é favorável à criança. O objetivo da adoção é sempre o interesse da criança, não o interesse dos adotantes. Aquele interesse da criança está resguardado, né? Aquilo ali é razoável para ela? Sim, é razoável. Então, é possível que se adote. Quer dizer, nessa avaliação não é só para caso de casal homossexual, para todos os pretendentes. Para todo mundo. Mas o Brasil é um país que tem já essa consciência. O senhor disse que o papel do Ministério Público é provocar justiça. O casal homoafetivo, por exemplo, ainda não é uma coisa oficializada no país. Isso está em discussão no Congresso, correto? Ele já pode casar no registro civil. Já pode casar, mas aí não, na verdade, previsão legal explícita que da adoção é uma coisa, agora caracterizar ali a união estável é outra. Como é que o senhor vê no Brasil isso ainda hoje? É uma coisa mais natural para a adoção? A discussão é porque a Constituição quer definir a família como um conceito, né? E as coisas mudaram um pouco com a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso acabou indo por terra, ou seja, reconhecido como uma entidade familiar. Se você pode casar, é uma entidade familiar, e na esteira disso, ter filhos seria parte dessa entidade familiar, né? Se o casal não pode ter filhos biologicamente, por causa da questão do mesmo sexo, é permitido que se adote para que aquela entidade familiar seja completa. E eu digo mais, nada garante, nós estamos falando é como se a gente tivesse uma bola de cristal, nada garante que um casal, né, heterossexual vá lá e adote, e você não tem garantia nenhuma que a criança vai dar certo no futuro, como também não tem do casal homossexual, né? O que importa é saber se naquele momento aquilo é positivo para a criança, é bom para a criança,
né? Nos casos que eu trabalhei até hoje, sempre foi positivo. Né? Eram casais que nutriam amor pela criança. Isso aqui é importante. Isso é comum aqui na região do Vale do Paraíba, em Taubaté? Não, comum não. Já peguei alguns casos aqui, mas não mais que uma dezena, né? Nesses anos todos que eu estou aqui. Então, não é uma coisa comum, acho que também falta essa cultura, até porque essa questão da união estável é recente, do casamento, né? É relativamente recente. Eu acho que com o incremento disso, isso vai se tornar mais frequente. Muito bom. Nós voltamos já para conversar sobre adoção com o promotor Manuel, que é da Vara da Infância e Juventude. Conexão Popular, volta em instantes.